balanço sobre a situação do coronavírus da UFSCar foi divulgado pelo professor Bernardino Souto, que é médico do Departamento de Medicina da Universidade. Sobre isso eu converso agora com o doutor Bernardino. Muito obrigada pela participação aqui na TV UFSCar. Doutor, esse último mês, é motivo de preocupação? É sim, Kelly, porque é o seguinte, a epidemia não está sob controle ainda na cidade, nem no estado e nem no país, né? Vem aumentando o número de casos e o número de mortes ao longo do país e do estado e de São Carlos, de modo que o que tem havido na curva epidêmica são duas possibilidades. Provavelmente existe uma limitada capacidade nossa de detecção e a epidemia está assumindo uma incidência acima dessa capacidade, não é? Ou está havendo uma limitação contingencial dos casos em função da estabilidade do isolamento social. Então, o que acontece? Vem mostrando no Brasil, em São Carlos, mesmo em São Paulo, vem apresentando uma curva mais ou menos reta em platô, não ascendente como era antes, mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o número de mortes aumentou em São Carlos de uma maneira significativa entre julho e agosto. Quando o número de mortes aumenta, não é possível ter diminuição de casos, porque para morrer tem que ter caso. Então, se eu tenho um aumento de mortes com diminuição do número de casos, e é isso que os dados estão mostrando, tem alguma coisa que a gente precisa reavaliar em relação à detecção de novos casos, porque isso pode estar subnotificado e aí nós não estamos vendo exatamente o que está acontecendo. Agora, o aumento do número de mortes vai no sentido contrário à recomendação da Organização Mundial de Saúde como critério de epidemia controlada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu digo que a epidemia está sob controle quando nas últimas 3 semanas eu tenho uma redução de pelo menos 50% no número de novas mortes diárias. E não foi isso que aconteceu em São Carlos no mês de agosto em relação ao mês de julho. Ainda com relação a São Carlos, sobre o isolamento social, ele tem diminuído? O isolamento social em abril, ele era, em média, 53%. Agora, ele está em torno de 43% em média. Então, houve uma queda do isolamento social, essa queda vem acontecendo ao longo dos meses, ainda que de maneira lenta e progressiva, mas ela vem acontecendo de modo que, aos poucos também, em função disso, nós vamos aumentando o número de casos e de mortes pela Covid-19 no município. Esse balanço também traz um dado em relação aos testes, né, doutor? Exatamente, porque existem vários critérios de avaliação da subnotificação ou não, da ocorrência de subnotificação. Particularmente, eu tenho trabalhado muito esses dados, porque como presidente do comitê da UFSCar, eu preciso estar atualizado em relação a isso, até para orientar o próprio comitê e a UFSCar sugestões de conduta em relação ao isolamento social, retorno de aulas e coisas desse tipo. Mas na questão dos testes, nós precisamos aumentar muito o número de testes ainda em São Carlos para a gente ter um conhecimento mais claro da epidemia. Por exemplo, o estudo Testar para Cuidar, ele mostrou no último levantamento que para cada um caso registrado da Covid em São Carlos, provavelmente tem mais 4 que ninguém está sabendo. E muita gente se pergunta, né, doutor, quando essa epidemia vai estar controlada? Dá para a gente ter uma estimativa disso? Dá, olha, a epidemia vai estar controlada ou quando tivermos vacina, ou quando já tivermos um volume muito grande de pessoas que já adoeceram e já morreram, a ponto de não ter mais gente sem imunidade e aí o vírus parar de circular, ou se nós fizermos um grande investimento em vigilância epidemiológica e em atenção básica de saúde, de modo que nós consigamos declinar a curva, mesmo sem vacina e mesmo sem um grande número de pessoas infectadas. Então, professor, vale sempre a gente lembrar, né, da importância da prevenção e dos cuidados da higiene, né? Isso é indispensável. Controlando ou não a epidemia neste momento, tendo vacina ou não, nós precisamos usar máscara de maneira rigorosa e sistemática, nós precisamos manter o distanciamento social de no mínimo 2 metros uma pessoa da outra, fazer higienização persistente das mãos, dos objetos, não tocar o rosto com as mãos contaminadas, sem fazer higiene antes. Então, todas aquelas medidas que a gente vem insistindo nelas precisam ser mantidas e terão que ser mantidas por um tempo muito prolongado para poder colaborar para a tentativa de redução do número de novos casos da doença e de novas mortes também.